Boa noite a todos. Vamos então mais uma vez nos serenando, nos acalmando, entrando em comunhão de pensamentos e sentimentos, nos imaginando no salão da casa de Fabiana e assim, todos juntos, vamos nos elevando em pensamento até Deus nosso Pai, com muito agradecimento por mais um dia, por mais uma semana, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, pelo seu Evangelho Redentor, pelas suas maravilhosas consolações, agradecendo a Frei Fabiana de Cristo que nos acolhe nessa casa bendita com tantas oportunidades de trabalho, de estudo, de aperfeiçoamento moral. Que nós possamos bem aproveitar essas ferramentas para o nosso progresso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, continuando aqui, o nosso estudo do Evangelho, essa primeira parte referente ao Evangelho, nós vamos tentar encerrar hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, né? E sendo assim, o Cristo Consolador, os ensinamentos do Cristo, vamos fazer aqui essa leitura, né, com aquela intenção realmente de que essas palavras, né, caiam aí no coração de cada um de nós, consolando nas dificuldades que cada um de nós passamos, né? Então eu realmente desejo que vocês possam estar ouvindo, né, essa leitura, porque não tem muito o que se explicar, né? Como que a gente vai explicar o Espírito da Verdade? Ela já é autoexplicativa, ela é na verdade uma leitura consoladora, né? Que faz bem a gente estar lendo, ouvindo. Então, meu desejo aqui nessa noite é que essa leitura chegue até o coração de cada um de nós, né? Trazendo realmente consolação, paz, tranquilidade, serenidade, bom ânimo, diante de todas as dificuldades que cada um de nós esteja passando, tá? Então, vamos lá. Então, essa primeira mensagem aqui, olha, Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar das vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são, frequentemente, os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas.
Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, essa primeira mensagem, né, realmente a gente sente a consolação de Jesus e nos convidando, né, a nos resignarmos com as nossas provas. Então, esse é o nosso dever, de não nos desesperarmos diante das dores. Eu acho que essa leitura ela deixa muito claro que nós nunca, jamais, em momento algum, estamos sozinhos, então que não nos desesperemos jamais. E sempre que bater um sentimento mais difícil, que a gente lembre, né, disso e corra aqui no Evangelho, abra nessa parte, leia, porque é a voz do Cristo falando com a gente, né, pedindo calma, né, suporta com fé, com paciência, com resignação, porque tudo vai passar. E a segunda leitura que eu faço aqui ainda para esse capítulo eu sempre gosto de ler ele inteirinho, porque é muito difícil ter que pular alguma coisa, né? Tem que ler ele inteirinho. Ele é o mais curto de todo o Evangelho e talvez um dos mais ricos, sei lá se tem se existe essa graduação, né? Mas realmente ele é fora de série. Então aqui uma outra mensagem do Espírito da Verdade, dessa vez dada em Bordeaux em 1861. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue, que vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Então, mais uma vez, o Cristo dizendo que ele está sempre perto de nós. Basta que a gente o chame, basta que, através da nossa vibração, que são o cultivo dos nossos bons sentimentos, das nossas virtudes, é assim que nós vamos estar, né, sempre próximos do Cristo. E na hora da dificuldade, quando a gente ali com muita fé e muita fé, muita esperança, a gente chamar por ele, ele certamente estará, né? Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes, né? Então, mas como que a gente vai abrir esse campo? Extirpando das nossas almas essas chagas, né? Que ele acabou de colocar aqui, olha. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então, a gente tem que extirpar esses sentimentos de dentro de nós. É um exercício, não vai ser em uma encarnação, nós sabemos disso, mas a gente consegue dar largos passos em uma encarnação, sim. Temos aí exemplos, né, no Evangelho, né, são vários exemplos aí de transformações mesmo. Então, assim, o potencial está dentro de nós. Basta a boa vontade para fazer os grandes esforços aí para estar extirpando egoísmo, orgulho, vaidade, melindre, né, autoritarismo, mentira, erro, incredulidade, todas essas chagas aqui, né?
E esses esforços vai abrir um campo propício para que a gente esteja sempre bem assistido, e quando na hora das dificuldades, quando a gente chamar por Jesus, ele certamente estará do nosso lado, né? E a última mensagem que eu trago aqui é essa também do Espírito da Verdade, que foi dada em Havre em 1861 também. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que as suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E aqui um grande ensinamento ao lado de uma grande consolação, né? Então aqui o Espírito da Verdade vem nos ensinar que essa consolação que a gente espera, né, e que a gente vai ter, ela sempre virá de uma maneira muito fácil, né? Quando nós nos colocarmos ali numa condição de começarmos sabiamente a aplicar duas virtudes aqui, que são o devotamento e a abnegação. O que é o devotamento? Então, quando a gente abraça uma causa, né, quando a gente decide, e não é uma causa, é uma causa nossa, não é para o outro, né? É nossa. Quando a gente abraça uma causa de querer ser um ser humano melhor, a gente se devota e faz, sabe? A gente se devota no sentido de se entregar mesmo, com devoção, com fervor, àquela transformação, àquele projeto. Como a gente se devota a qualquer outra situação, né? Da vida, qualquer projeto que a gente vai abraçar, a gente não ponha num devotamento, né? No sentido de uma atenção ali realmente séria e tudo mais. Então, esse devotamento que ele está dizendo aqui, no sentido da nossa transformação moral, que a gente realmente faça isso com muita seriedade, né? E a abnegação, que são o que? É aquela virtude também de deixar passar muita coisa, sobretudo aquelas coisas que nos aborrecem, né? Ter assim, vamos dizer, a mão aberta, né? O coração aberto com virtudes, não ficar se privando ali, né? Privando às vezes o outro do seu sorriso, se entregar com fervor, fazer todo o bem que você possa para o outro sem privações, isso é ser abnegado. São duas virtudes aí que a gente ainda está meio distante, né, de estar vivenciando, né? Então, são as divisas. Então, fazer o bem com devotamento e com abnegação, abrindo mão ali, às vezes às vezes a gente ser abnegado, né? Abrir mão, às vezes, até de coisas que nos é conveniente em favor do que é certo, né? Então, são virtudes que a gente tem que aprender a desenvolver para que nós sejamos, assim, sábios mesmo nessa vida, como foi falado aqui, né? Então, assim, no desenvolvimento dessas virtudes, muitas coisas não vão nos abalar, né? Como ele promete, fala e nos consola, dizendo que até as pulsações, né, até nossas sensações físicas diante de situações difíceis ali, vão se acalmando, né? Então, por hoje seria isso, a gente encerrou esse capítulo. Eu realmente espero que essa leitura possa
chegar no coração de cada um como um bálsamo, né, como uma consolação verdadeira vinda de Jesus, que na verdade é isso, né? Jesus é o nosso grande consolador, é o nosso mestre, está muito próximo de nós. Então que todos tenham uma semana maravilhosa. Agora nós vamos ficar com a segunda parte do estudo com o Livro dos Espíritos com a nossa querida companheira Silvia Belotto. Fiquem com Deus. Boa noite, Sueli. Obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos agora, né? E estamos na parte 2, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. E nesse capítulo nós veremos o item 3, uma parte, não vai dar para ver tudo hoje. O título é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Questão 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Resposta: sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que o escurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Vemos que o corpo impede certas visões, devido à densidade da matéria, mas, na medida em que evoluímos espiritualmente, a matéria do corpo vai ficando mais sutil também e leva a visão se ampliar. Como vemos nesse pequeno trecho do livro Os Mensageiros, no capítulo 15, André Luiz, Aniceto e Vicente saem de nosso lar em direção à Terra. Nosso lar é uma colônia espiritual localizada em região do espaço sobre a cidade do Rio de Janeiro, praticamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, eles atravessaram imensas distâncias por um processo rápido de condução que é chamado volitação. Depois disso, começaram a surgir nuvens espessas pelo caminho e alguma coisa que ele não sabia dizer o que era, André Luiz não sabia dizer o que era, dificultava a volitação. Aniceto, então, percebendo, propõe que todos se desloquem agora em diante, daquele momento em diante, andando, e passassem para descansar no Campo da Paz. André Luiz então pergunta o que é isso. Aniceto então responde que eles estavam penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Aniceto diz: achamo-nos a grande distância da crosta, diz ele, e continua: entretanto, já podemos identificar desde logo influenciação mental da humanidade encarnada. Lendo algumas linhas, André Luiz relata que chegaram ao cume de uma grande montanha e esta estava envolvida em sombra fumarenta, mas Aniceto os convida a continuar caminhando. Só que nesse instante, André Luiz e o amigo também viram pela primeira vez que de seus corpos desprendia intensos raios de luz. Eles ficaram muito felizes e pararam para orar e agradecer a Deus por esta dádiva. E em seguida continuaram o caminho. E André Luiz continua relatando: mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios,
em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilantes aspectos surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. E, obviamente, André Luiz quis saber que mundo era aquele que eles estavam vendo. Aniceto, então, amavelmente responde, vou ler. Todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. E continua dizendo, este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. Agora vou pular a leitura em que Aniceto aponta muitas das descobertas do homem que o auxiliam a ver outros aspectos do universo que não consegue ver com os próprios olhos. E agora, continuando a leitura, Aniceto diz: há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Essa leitura é para observarmos um pouquinho do mundo espiritual que temos aqui na região do planeta Terra e que nós encarnados não podemos ver, mas a nossa evolução espiritual pode permitir ver além do que podemos ver atualmente e que certas descobertas dependem de nossa evolução espiritual, porque ele diz, o Aniceto, que mesmo com aparelhos potentes não veremos se não evoluirmos espiritualmente. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem eles todas as coisas? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta: conforme a sua elevação e a sua pureza, os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Sim, nós já vimos a escala espírita em outras circunstâncias e sabemos que existem espíritos, que sabem menos do que os encarnados, dado o seu grau de evolução, os seus conhecimentos. Questão 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Resposta: não. E isso faz que não nos compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas.
Eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração, para eles, praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Para ampliarmos mais um pouquinho esse conhecimento, nós no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 6, intitulado de Uranografia Geral, no rodapé dessa página tem uma observação dizendo que esse capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863 e assinados por Galileu. Então, esse texto seria praticamente do Galileu, né? No item 2 desse capítulo é tratado sobre o tempo e o espaço. Não cabe aqui ler todo o item, lerei apenas alguns trechos. No primeiro parágrafo temos a primeira frase. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. E no penúltimo parágrafo, no penúltimo e último parágrafo, podemos ler: o tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo e nem fim. Presente para ela. Desculpa, eu deveria ler é presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Vemos que na Terra, né, no ambiente da Terra, para nós nos organizarmos e organizarmos a nossa vida, nós temos uma contagem de tempo, criamos uma medida de tempo, mas no espaço infinito não tem um tempo. Não tem uma determinação hoje, amanhã, depois, um século. Agora, lendo os livros de André Luiz, né, vemos que as colônias espirituais que ficam próximas à Terra, eles usam a mesma contagem de tempo que nós temos, porque há a relação, né, entre os povos, os espíritos que vivem nessas colônias estão ligados à Terra. Então, no livro Ação e Reação, no início do capítulo 4, André Luiz, devido aos compromissos no outro dia, ele quis saber a hora e, olhando à sua volta, não saberia precisar a hora. Então, relata ele, pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador, abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. E ao pé da página é colocada uma observação do autor espiritual. Reportamo-nos a regiões encravadas nos domínios do próprio globo terrestre, submetidos às mesmas leis que lhe regulam o tempo. Então, na Terra e nas colônias ligadas à Terra, eles têm a mesma contagem de tempo para facilitar. E, certamente, em outros planetas deve ter outras contagens de tempo, né? Talvez não seja igual à nossa. Mas no espaço, o tempo é sempre o agora. O mesmo se dá com o espaço, pois ele também é infinito. Não há como contar o tempo e o espaço no universo. No livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, intitulado 4 questões de filosofia, temos uma pergunta sobre o tempo e o espaço. A pergunta:
O espaço e o tempo serão apenas formas viciosas do intelecto ou terão uma expressão objetiva no esquema da realidade pura? E neste último caso, quais serão as relações fundamentais entre espaço e tempo? Resposta: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas, se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto. Elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. As figuras, em cada plano de aperfeiçoamento da vida, são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Bom, então aqui vemos claramente, que as medidas do tempo é uma criação do homem para o próprio controle da vida. Por exemplo, mês que vem farei um passeio, na próxima semana tem uma consulta médica, etc. Então, isso ajuda a organizar os compromissos. Este controle do tempo auxilia na organização de nossa vida. Questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta: mais ou menos. Como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós, mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. É interessante essa resposta. Quando o espírito responde que aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa do que o cego, vemos que tudo depende da condição espiritual e ou mental do espírito. Temos um exemplo de espíritos que, perturbados pelo que suportaram na última encarnação deles, perderam a noção do tempo e do lugar. No livro Dramas da Obsessão, ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes e psicografado por Ivone Pereira, conta a história de uma família de judeus muito religiosos e amorosos, entre eles e outras pessoas também, mas eles foram perseguidos pela Inquisição do século XVI em Lisboa e no final foram horrivelmente torturados e mortos. A família era composta do pai, 3 filhos e uma filha. A filha perdoou seus torturadores e vivia em esferas elevadas no plano espiritual. Porém, os pais e os filhos desencarnados passaram a perseguir os seus perseguidores ou inquisidores por 2 gerações deles. E isso tudo ocorreu em um período de 400 anos. Só que pai e filhos se viam como nos últimos dias da última encarnação deles, há 400 anos atrás. Se viam ainda com as deformações no corpo provocadas pela tortura, as roupas sujas de sangue, por exemplo, e pensavam que tudo não passava de alguns anos. E como aqueles que foram os seus inquisidores e que agora eles o perseguiam, como se apresentavam em corpos diferentes, pois já estavam encarnados numa segunda encarnação depois daquela época da Inquisição, eles achavam que os seus algozes se mascaravam, se fantasiavam em outros corpos para não serem reconhecidos. Eles não sabiam das reencarnações. Apesar dos corpos serem diferentes, eles se encontravam devido à sintonia vibratória dos torturadores e dos torturados, porque eles se conectavam, mantinham o padrão vibratório desse fato que viveram juntos, Um como algoz, e outro como vítima, pois o culpado vibrava a sua culpa e a vítima vibrava a sua revolta em relação a eles. Enfim, em relação ao tempo, neste caso, vemos que o espírito pode perder a noção do tempo e eles também, apesar de estarem em Lisboa,
melhor dizendo, e eles também, apesar de Lisboa não ser a mesma após 400 anos, eles não percebiam a diferença. Para eles o lugar era o mesmo em que os fatos ocorreram. O espírito que conservou com eles e o espírito que conversou com eles e os convenceu a sair do local em Lisboa ao encontro da filha. Na verdade, eles seriam primeiramente atendidos em um centro espírita no estado de Minas Gerais para tratamento. Isto pode acontecer conosco também encarnados. É só recordar um fato muito significativo na vida. Pode ser um momento agradável ou um momento difícil. Quando você começa a recordar, pode reviver aquele momento e, se depois prestar bem atenção, verá que naquele momento perdeu a noção do tempo e do lugar em que está no momento. Espero que tenha ficado claro essas questões. Agora precisamos encerrar, continuaremos na próxima semana com as outras questões. Então, finalizando, vamos pedir a Deus por todos os que sofrem nesse planeta, das doenças do corpo e da alma, estejam eles encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.